Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série em que refletimos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, isto à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência. Corria precisamente o ano de 1975 e isso aconteceu a 25 de junho. Hoje trazemos o testemunho de uma veterana da luta de libertação nacional. Trata-se da senhora Marina Paxinoapa, que é bem-vinda à nossa conversa. Senhora Marina Paxinoapa, eu começo por perguntar o seguinte: como é que acontece a sua entrada neste processo da luta de libertação nacional? Obrigada. Eu penso que vai ser difícil, mas não difícil. E nós sabemos que a luta começou na província de Cabo Delgado, Inhassa, e essa luta não foi porque é a vontade dos moçambicanos. Quer dizer, houve tentativa dos moçambicanos pedir independência, a vida melhor, não sei quanto. E os portugueses, a resposta não foi correta naquilo que os moçambicanos precisavam. E respondendo com aquilo que a pergunta que está a me fazer, eu entrei na luta de libertação nacional. Em 64, quando começa a luta, eu estava na missão em Boa. E em 63 fui lá fazer catequese. Quando fui batizado, e fiquei lá em casa das irmãs, porque ajudava as irmãs a fazer limpeza e arrumar a mesa, gostaram do meu trabalho. E quando começa a guerra, eu estava na missão. O que acontece? Numa sexta-feira, e nós, como ficávamos em casa das irmãs, tinha uma casa onde ficavam as meninas. A irmã disse: olha, amanhã às 4 vocês têm que ir para o poço e ir buscar água, para voltar cedo, para entrar, ir à igreja. O que acontece é que, às 4 horas, a irmã veio abrir a porta, porque ela trancava a porta. Quando veio abrir a porta, nós ouvimos disparo aí fora. Tropas já tinham saído de Moeda para a missão, porque a missão toda estava cercada. A população não sabia. Houve disparo, naquele dia ninguém saiu da casa. E ficamos sem saber o que estava acontecendo. E sexta, sábado, domingo, eu pensei que não dava para continuar a ficar na missão. Como havia mais meninas ali em casa das irmãs, eu falo com as meninas, 3 meninas. Eu disse: vamos sair para as nossas casas, porque a situação não está bem. Então elas perguntam, disse: mas como que vamos sair? Eu disse: não, eu vou para casa, em casa dos meus pais. Elas também disseram que nós também vamos sair. E eu pergunto: como que vocês vão sair? Porque a tropa passa, o caminho onde vocês vão é o caminho que a tropa passa. Por que vocês não podem ir comigo em casa dos meus pais? Era Manuela Calamantino, e Bibiana Andrea e Joana Adriano. Eram 3 meninas. Então eles me perguntam: mas você vai nos levar em casa dos seus pais? Você não perguntou à sua família se nós vamos para lá? Eu disse: a situação não está a permitir para eu perguntar, vamos embora. Eu levo essas 3 meninas para em casa dos meus pais. Fugimos. Como que nós conseguimos sair na missão? Dissemos que a nossa saída é preciso nós termos esperteza de não as pessoas saber onde que vamos. Vamos levar as nossas roupas, tinha aquela mala de madeira, cada um tem que tirar a roupa, amarrar na capulana, fazer de conta que nós vamos no poço lavar a roupa. Então é assim como nós saímos. Então quando eu levo para essas 3 meninas na zona onde viviam os meus pais, era distante de andar a pé 3 horas de tempo. 3 horas de tempo? 3 horas de tempo. Chega na povoação onde nós estávamos com os meus pais já tinham abandonado, estavam na mata. Eu sabia onde que fazia machamba. E fomos para aí 17h30, chegamos lá onde estavam os meus pais, com as minhas colegas. Então chegamos, os meus pais disseram que nós estávamos muito preocupados, não sabíamos o que ia acontecer, não sei quanto. Então ficamos com essas 3 meninas.
E depois de uma semana, vieram aí 2 pessoas, jovens, mas eram grileiros. Nós não sabíamos, porque naquela zona os grileiros andavam por aí, mas de dia andavam com roupa civil. E vieram e falaram com meu pai e disse, olha, nós fomos comandados, o nosso chefe mandou para vir falar, ouvimos dizer que em casa do velho Manguede, que é o meu pai, estão lá 4 meninas, mas o nosso chefe precisa dessas meninas, quero falar com ela. Papai disse, não, chama lá elas perguntar. Esses jovens chamaram-nos, disseram que nós fomos comandados para vocês ir lá onde nós estamos, porque os nossos chefes querem falar convosco. Nós perguntamos, mas quem são? Disse, nós não vamos dizer. Então nós dissemos, vão, nós vamos pensar. Depois de 3 dias volta. E ficamos 2 dias, o terceiro dia vieram. Eu com as minhas colegas dissemos, é preciso nós irmos ouvir o que esse chefe quer. Essa pessoa que mandou, vamos ouvir o que elas vão dizer. Mas quem são esses? Vamos saber. Se concordarmos, nós podemos dizer que sim, se não, vamos dizer que não. Era um ato de grande coragem. Então, nós, depois de 3 dias, vieram de novo. Nós dissemos que se nós podemos ir ver o chefe, ouvir o que ela quer. E saímos, nós 4 meninas. Quando fomos lá para aí, 18h30, saímos um pouco tarde, 18h30, chegamos, mas era no mato, as casas eram só cabanas. No mato. Chegamos aí. Disse, vocês ficam aqui, havia uma cabana, aí nós sentamos ali. Passando mais tempo, depois veio o chefe. Era Samuel Paulo Cancomba. E ela, como era de Nhaça e falava português, em Cabo Delgado havia jovens, chamada Gabriel Nantimbo, era, quer dizer, é de Cabo Delgado que se falava, mas quando ela falava em português, depois, então Nantimbo interpretávamos na língua local. Ela disse, amanhã vamos conversar, só vim aqui cumprimentar. Então, ela saiu, no dia seguinte, vieram mais 4 camaradas, 4 meninas, e juntando éramos 9 meninas. E ela disse, olha, nós precisamos de vocês, a guerra começou. Essa guerra nós não temos preparação militar para nós, quer dizer, ultrapassar a capacidade que os portugueses, tropa portuguesa que tem. Mas a nossa força é a união com a população. A nossa vida, a nossa informação, o nosso trabalho da luta, é preciso nós termos entendimento com a população e guerreiros. Sermos unidos e termos o mesmo pensamento. E a nossa vida é preciso nós vivermos com o povo como o peixe vive dentro d'água. O peixe, quando não tem água, o peixe não tem vida. Por isso, nós, a comunidade da população, é preciso estarmos unidos para saber por que nós estamos a lutar. Contra quem? Então, vocês, meninas, o vosso trabalho, vocês vão receber aula política para mobilizar a população. Dizer que essa guerra não é que nós temos capacidade de lutar com o português. E exemplo que vocês podem dar, massacre de Moeda. A população pediu independência, bem-estar, e não tinha armamento, não tinha absolutamente nada. Mas a resposta dos portugueses, o que aconteceu? Houve disparo, morreram muita gente. Não há condições. Os moçambicanos viram que não há condições para nós sentarmos de novo, dizer que nós queremos aquilo que pretendemos. Por isso, isso é obrigação, obrigou-nos para nós pegarmos a arma para lutar. Não é como nós aqui moçambicanos também, há países também a libertar por causa dessas condições que nós vivemos. Por isso, nós queremos que vocês vão receber a aula política para mobilizar a população, explicar por que pegamos a arma para lutar. Contra quem? Não é de ser branco, não. Sistema
que nós somos obrigados para nós lutarmos para sairmos nesse sistema, a máquina que é montada, que nós não concordamos. Como que diz, dominação o homem para o homem. Então nós começamos a receber aula política. Não tiveram necessidade de voltar para casa primeiro? Não votamos, não votamos. Foram impedidas de voltar ou foi não vontade pediram, própria? nós achamos melhor dizer que... Assumimos, dissemos que, por que não? Se sermos comissário político, mobilizar a população para dizer que começou a luta, não temos hospital, não temos aviões, não temos carro que pode carregar material. Quer dizer, quem vai carregar material na cabeça em Tanzânia para guerrilheiros são vocês. E vão carregar na cabeça. Os portugueses têm armamento, têm aviões. E nós não temos. Nós aqui não temos hospital. No local onde a população vive, tem que fazer limpeza para evitar doenças. Quem vai produzir para dar comida a guerrilheiro é a população. Os vossos filhos vão lutar, vocês vão produzir, mas vão comer aquilo que vocês produzem. Elas podem produzir, mas nós é preciso estarmos guerrilheiros, com a população tem que estar juntos. E começa aí aquele slogan de que a mulher é companheira, portanto, inseparável do homem engajado. Engajado na luta, evidentemente. Então, essa explicação que nós recebemos, dissemos que por que não? Mas foi muito difícil na altura, porque a vida que as mulheres que viviam, quer dizer, cresceu, casou e fica em casa, toma conta do marido, as crianças. Não havia aquela coisa convívio que homens, mulheres podem sentar, discutir, mesmo se tivesse problema na família, dizer que a mulher está aqui, discutir o problema da família. Quer dizer, a mulher era uma peça ao lado. Quer dizer, quem decidia tudo era o homem. São duas coisas. A mulher foi dominada pela colônia e também a mulher foi dominada para o homem também. Porque não tinha voz. Quer dizer, tudo que tomava medida são homens. Então, começa a consciência também da necessidade de luta pela emancipação da mulher. Não, com a emancipação ainda nós não tínhamos chegado. Não se falava. Mas fizemos essa análise das coisas. Dissemos que, afinal, quando foi fundado a Frelimo, Eduardo Mondlane disse, essa luta é para nós todos moçambicanos, homens, mulheres, e vamos lutar para libertar o país. 62. Não é que as crianças podiam pegar arma, mas tem que estudar para ter conhecimento. Amanhã será homem da manhã, vai governar o país. Agora, as mulheres também têm palavras, têm que sentar e discutir e dizer que tem opinião. Por que não? Então, essa explicação, a aula política que Samuel e Paulo Kankomba nos deu, nós começamos a fazer análise e dissemos que, mas por que nós não podemos fazer isso? Então, essas 9 meninas, nós ficamos um mês na base e receber aula política. Quando ficamos um mês a receber aula política, Samuel e Paulo Kankomba disse, agora eu vou mandar para vocês no distrito. Na altura nós chamávamos localidades. Então, mandaram aí com o Saimene e nós andávamos a mobilizar a população. Por que estamos a lutar? Não é a vontade dos moçambicanos. Agora, quem vai dar comida ao soldado, quem vai carregar material, quer explicar que são vocês. Então, os vossos filhos vão pegar arma para lutar, mas vocês, a vossa tarefa é produzir, dar comida aos soldados, guerrilheiros. Armamento, quem vai carregar são vocês, na cabeça em Tanzânia. Então, vocês têm que assumir esse papel. Então, a população começou a perceber, essa luta, afinal, é para nós todos. E o grupo, como nós estávamos numa localidade ou distrito, havia milicianos, homens e meninas. Então, essas meninas ouviram que não. Por que aquelas meninas falam da política? Por que nós não podemos ir juntar com esse grupo aqui para nós aprendermos também a falar, quer dizer, receber aula política, mobilizar a população? E acabaram se engajando, portanto, então, outras meninas. O nosso grupo começou a aumentar. Em vez de ser 29 meninas,
Então, quando nós saíamos para o CEP, quando chamávamos para ir para a base, e atrás vinham mais meninas. Então, o grupo começa a crescer. Agora, como o comando na província de Cabo Delgado era agora muito personal, por vir aqui não. As meninas também têm que receber preparação militar dentro do país para defender. Então, nós começamos a fazer treino militar dentro do país. É para nós defendermos. Tanto na província de Cabo Delgado. Na província de Cabo Delgado. E nós tivemos, a nossa base se chamava Base Ibo. O CEP da base era Filomena Nasake. Eu era comissário político. Nós tínhamos uma camarada, Paulina Mateu, tinha segunda classe. A única. O resto não falávamos português. Não sabíamos escrever. Ela era a nossa secretária da base Ibo. Então, o comando da província de Cabo Delgado e vira que não, as meninas estavam muito mais engajadas na mobilização e decidiram para comprar uma peça e fazer calças para nós. E nós começamos a mexer a armamento, essas coisas todas, mas havia um problema muito sério. Os homens disseram, não pode, porque essas meninas, nós vamos combate, depois se elas ficam aqui, por que não vão? E não só, população geral, as mulheres diziam, mas essas meninas que põem a calça, têm os pais. Não é normal. Na altura, meninas não podem estar com um homem ao lado, pensava que estar com um homem ao lado quer dizer é amante. E falando a nossa vida, o passado, como que os nossos bisavós, as nossas mães que se passaram. Nós dissemos que não. Da má vida nós não somos, mas nós temos o objetivo. Nós todos, vocês estão a produzir, nós somos jovens. Por que não podemos também juntar com aqueles homens que treinaram? Nós também fomos preparados. Estamos a fazer o trabalho de mobilização. Então, esse é o grupo nosso de Sacramento Feminino cresceu. E em 66, fez visita em Cabo Delgado Samuel Magaia. Fez visita na província de Cabo Delgado. O filho Samuel Magaia. Felipe Samuel Magaia. Ela viu um grupo de sacramento feminino, ela pergunta ao comandante provincial, disse, mas aquelas meninas, como que é? Então, o comandante provincial disse, não, são meninas que nós preparamos, são o comissário político, são eles que estão mobilizando a população para nós estarmos unidos, estarmos juntos, quer dizer, a população assumir essa responsabilidade da guerra. E o trabalho deles era de produzir, carregar material para guerreiros. Por isso, o trabalho dessas meninas é mobilizar a população. E também elas receberam preparação para defender. Ela chamou e disse, essas meninas têm que passar na campo para preparação política na Xingué. Então, ela, quando sai a visita da província de Cabo Delgado, quando vai para a Tanzânia, ela põe esse problema na direção da Frelimo. Disse, em Cabo Delgado tem um grupo das meninas, mas estão fazendo trabalho e por que elas não podem entrar aqui no campo de preparação política na Xingué? Então, a direção do Frelimo já começa a admitir e dizer que esse grupo nós podemos, 67, pode entrar no campo de preparação política na Xingué. Não só. 66, nós já tínhamos feito combate com os homens. Primeiro grupo das meninas. Fizemos combate com os homens. O nosso primeiro combate foi com o comandante Matias Dingoni. Está em Cabo Delgado. Um jovem, que é analfabeto, não sabia escrever, não sei, mas um jovem com muita conhecimento de dizer que não, somos nós aqui, mais ninguém. Então, Gabriel, no tempo, chama ela e diz, olha, há uma zona de Mudumbe, tropas estão a andar naquela zona, eu quero que você leve o pelotão, vai para lá para controlar a zona. Mas eu vou dar 3 meninas para ir contigo. Mas eu quero que essas meninas votem. Se não votam, eu não quero ver a sua cara. Então, o jovem parou, deu continência. Gabriel, no tempo, disse, eu sempre vou assumir.
Sorte é porque eu também fui do grupo. E Manuela Caramantino e Riqueta João, éramos 3 meninas. Mas nós tínhamos aquela emoção de dizer que nós também queremos mostrar que nós também temos essa capacidade. Ficamos uma semana a andar para cima, buscar dali, o inimigo não passava, saía de Mudumbe para a missão no Angololo, mas um dia desse aqui nós fizemos combate. E chegaram a disparar? Não é que chegamos, fizemos combate muito excelente. O combate foi bem sucedido para o vosso grupo? Foi muito excelente. Quer dizer, o comandante, o chefe o comandante do grupo, o chefe do pelotão, era Matias Joringoni, era um jovem muito... Nunca esqueço, até hoje. O combate foi excelente. Ele mostrar a capacidade da mulher. Mas nessa altura já haviam feito a preparação político-militar ou foi antes? Dentro do país. Dentro do país? Dentro do país. Isso em 66, 66. 67 é ali onde saiu o grupo de 25 meninas para na Xingué. Quanto tempo é que este grupo fica na Xingué? 3 meses. 3 meses. Treino militar. Treino militar. Sabe com quem treinamos? Chinês. Os chineses? Os chineses. Foram os instrutores? Os chineses fora, quer dizer, quando abriram o campo de preparação política na Xingué, os chineses estavam lá. Não havia água, mas os chineses estavam lá para preparar homens. Havia treinos para homens e treinos para não mulheres? Não havia treino para homens, quer dizer, treino era iguais. Era tudo igual? Era tudo iguais, tudo iguais. Meninas, jovens e homens? Todos. Mas esse primeiro grupo para entrar no campo de preparação política na Xingué não foi fácil. Não foi fácil, por quê? Não foi. Os homens ali diziam, se entra esse grupo de sacramento feminino, nós aqui vamos ter problemas. Vamos deixar de treinar, vamos andar atrás das meninas, não sei qual. Nós dissemos, mas esses homens... o chefe Samora Marcelo pergunta para... Estava no centro, era chefe de DD, na Xingué. Quando mora Felipe Magaia, ela assume ser chefe de defesa, chefe de DD. Naquela altura chamávamos chefe de DD. Ela que era chefe. Ela diz, mas em Cabo Delgado há grupos que estão aqui na Xingué, mas ver aquelas meninas lá em Cabo Delgado não criaram problema. Como que eles vão criar problema aqui no centro? Ah, não pode porque... Não pode porque vamos criar problema. Nós ficamos na fronteira 2 semanas. Só dia 13 de março, e ali já disseram que então o grupo das meninas pode entrar no campo de preparação política na Xingué. Só vieram-nos à noite, levar-nos na fronteira para o campo de preparação política na Xingué. Entramos aí dia 4 de março. A propósito, como é que morre Felipe Samuel Magaia? Bom, eu não posso dizer que morre, porque isso aconteceu na província de Cabo Delgado, não, província de Nhassa. Ela foi lá missão de serviço. E segundo vocês, jornalistas, já sabem como que ela morreu. Quer dizer, estava à marcha e disse que havia um rio, depois aquela coisa de pôr aqueles troncos para atravessar, né? Uma espécie de pontecas. Sim, pontecas. Como era noite, e ela, como era o chefe, tinha candeeiro, lanterna, para ver se os soldados podiam passar. Então atravessava, ia para lá, depois, não sei se houve disparo, não sei quanto ela foi atingida. É assim como ela morreu. Quando termina a preparação político-militar na Xingué, o que é que seguiu? O que é que depois fizeram? Não, quando nós acabamos treino militar na Xingué, veio o camarada presidente, Eduardo Mondlane, visita na Xingué, no centro. E tivemos uma reunião, havia homens, mulheres, não sei quanto. Ele olhava, não sabia que todos éramos iguais. Então, um dia desse aqui, ela pediu o encontro, Samora Marcelo disse, olha, eu só quero falar com o destacamento feminino. Então, o chefe organizou e nós tivemos encontro do Eduardo Mondlane. Ela, quando nos viu, ela disse, Samora, são essas meninas? Samora disse que sim.
Não, são crianças, disse, são esses. Já acabaram, fazer treino militar. Se já terminamos, Eduardo Mondlane pergunta, vocês não podem ir para Moçambique? Porque o tropa portuguesa são fortes, vocês são meninas, são jovens e não vão ter essa capacidade de... Nós dissemos que a Câmara Presidente, nós fomos a combate, vimos como que é. Mas agora, como vemos aqui, treinamos, nós não vamos voltar para Moçambique. Não, vocês têm que ir à escola, nós dizemos que nós não vamos na escola nenhuma, nós vamos voltar para Moçambique. Está Eduardo Mondlane? Disse, pronto. E ela disse, Samora, como essas meninas vão voltar para Moçambique, eu gostaria que elas fossem Instituto Moçambicano, para ir dar palestra a estudantes. Porque tinha uma escola secundária em Dar es Salaam. Para estudantes, todas as jovens que fugiram de Moçambique, a Frelimo organizou uma escola secundária. Instituto Moçambicano, eu ouvi dizer, né? E então, Marina, Filomena Nassaka, camarada Samora, você leva essa menina para Dar es Salaam, para ir dar palestra. Então, nós perguntávamos, para nós entendermos, falarmos com o presidente, nós falarmos, ela entender, tínhamos o nosso intérprete. Sanuari na Pulula falava Maconde, depois ela falava português. Ela disse, pode ir com esse intérprete em Dar es Salaam. Samora leva para elas ir para lá, dar palestra, instituto, onde havia jovens. E a camarada Samora organizou a viagem, ela acompanhou-nos para Dar es Salaam. Então, aí fomos dar palestra ao Instituto Moçambicano, explicar por que estamos a lutar, por que nós meninas estamos a explicar a situação da guerra. E depois, quando ela indicou, vai para Dar es Salaam, Instituto Moçambicano, depois tem que ir para o primeiro centro Bangamoy, onde que moçambicanos juntaram, para todos os moçambicanos juntaram para dizer que um povo. Porque havia aquela divisão naquele tempo, porque de Cabo de Gado, de Nhassa, de Teto, não sei quanto, que nós nem conhecemos entre nós. Então, ele é o centro mais que os moçambicanos disseram que afinal nós somos irmãos. Então, essas meninas têm que passar para lá conhecer. Depois ir segundo Congo. Quando mudou Congo para Naxingué, esse que era o centro maior, Congo. Então, o Samora acompanhou-nos nesses lugares. Mas engraçado, Eduardo Mondlane, na altura, um doutor Eduardo Mondlane, quando nós terminamos esse trabalho, que ela acompanhava onde nós passávamos, como que nós falávamos. Ela disse, Samora, amanhã essas meninas podem vir na minha casa para despedir, como elas vão regressar para Naxingué. E para eu falar com essas meninas, houve um jantar em casa do Eduardo Mondlane, com a esposa, organizaram um jantar. E 19, Samora aparece, veio na nossa residência com o Cissano e levou-nos para a residência do camarada presidente Eduardo Mondlane. Quando o carro entra no quintal, Eduardo Mondlane sai da sala com a esposa, com a mão dada, fica na porta. Quando nós saímos do carro, quer dizer, da maneira como ela abraçou-nos, parece que éramos bebês. Está a imaginar isso? O amor. Aquela coisa que essas meninas são analfabetas, não sabem nada, mas alguma coisa elas estão a contribuir nessa luta. Quer dizer, com muito carinho. Entramos na sala, Marcelino dos Santos, todos esses chefes estavam aí na sala aí sentados. A mesa arrumada da ponta a ponta, quer dizer, para nós sentarmos com os chefes, o jantar. Isso foi muito, muito para nós. Dissemos, mas quem somos nós? Nós saímos lá de moeda, que não há energia, não há nada, gente do campo.
sentar na mesa, ver que aqui há garfos, tem copo ali, você sabe esse copo de água. E sabiam usar os garfos, distinguir o copo de água? Não, espera. Como que vamos saber se uma pessoa já... Eu posso perguntar, uma pessoa, você pega um povo que está, mas tu tens um exemplo que eu dou. Uma pessoa do campo, como que vai ficar na mesa, uma mesa comprida? Como que vai saber que se essa faca... Porque se nós sabemos comer a mão. E como é que se arranjaram? Decidiram comer a mão. Não, disciplina militar. Primeiro você tem que olhar como que a mesa, como que as pessoas começam, né? Não é assim? Então nós também olhamos como que começa. Chamados, não, sem vergonha, não, aqui é peixe. Então esse garfo pega isso. Mas até Eduardo Mondlane disse, não pode ter receio. Se quer lavar a mão, comer, pode comer no muito não. Isso já não pode. Mas foi uma recepção muito bonita. Quando terminou o jantar, sentamos na mesa e agora começou a dar o relatório como que decorreu a nossa visita em Dar es Salaam, como que decorreu a palestra. Fomos para Congo, fomos para Congo, depois Bangamoio. Eduardo Mondlane disse, eu acompanhava tudo isso. Por isso, ela disse, eu tenho as minhas professoras. Eduardo Mondlane. Então, o nosso interprete ao lado disse, a camarada presidente disse que vocês são professora de Eduardo Mondlane. Nós dissemos, mas como que nós vamos ser professora de Eduardo Mondlane se nós somos analfabetas? Ela disse, isso não quer dizer nada. Nós não falamos português. Como que nós podemos ser professores do camarada presidente? Disse, a ciência é outra. Mas vocês têm a vossa ciência da guerra, que eu não sei, e vocês que sabem. Então, amanhã, vocês, mesmo seja Estados Unidos, na América, quando tem reuniões grandes, chineses, quando vai para lá, fala a língua, mas há outro que fala inglês. Por isso, o problema da língua, se vocês falam dialeto, não quer dizer nada, mas há uma coisa que vocês conhecem, a guerra. E nós não temos quer dizer, não temos ideia, não temos experiência disso. Então, vocês são professores. Mas ela falava assim, naturalmente. Então, ela levanta, Eduardo Mondlane, vai no escritório, pega aquelas sacolas grandes, veio, sentou. Ela disse, vocês são como são as minhas professoras. Marina, eu vou oferecer relógio. O professor, quando dá aula, tem que saber a hora de descanso. Nós não sabemos como que o relógio funciona. Mas ela oferecemos, eu com a minha colega Filomena Nassaca, relógio, marca horas, veio de Suíça. E uma sacola grande para nós pormos a roupa quando sairmos da Xingué para o interior. Ficamos muito emocionados. O amor. A pessoa pode não saber falar português, mas alguma coisa ela sabe. Então, Eduardo Mondlane deu valor a isso. Nós sentimos aquele carinho de dizer que, afinal, nós, mesmo falando dialeto e cumprindo aquilo que o país precisa, afinal, temos o valor. Então, aquilo foi uma mobilização muito grande. Nós, quando saímos de Dar es Salaam para Naxingué, nós transmitimos às nossas camaradas o carinho que nós tivemos. Então, Eduardo Mondlane só dizia, essas meninas são as minhas professoras. Senhora Marina Paxinoapa, teve alguma participação, certamente, várias lutas travadas já no interior de Moçambique. Pode partilhar alguma experiência pela qual passou de confronto com a tropa colonial? O primeiro combate foi Moidumbe. Em Moidumbe. Moidumbe. Como é que foi esse combate? Foi bem sucedido? Missão Nongololo e posto de Moidumbe mesmo, posto de Moidumbe. Tropa saía de Moidumbe para a missão Nongololo. Esse aqui é o primeiro combate. Experiência que
quer dizer, mostrar a meninas, primeiras meninas, 3 meninas. Eu já falei, Eriqueta João, Manuel Calamantino, eu, a terceira pessoa, o comandante do pelotão, Matias Ringoni. E foi bonito. Por isso, aí mostrou, dizer que a igualdade, homem e mulher, nós não vamos diferente. É diferente porque eu sou mulher. Mas eu também penso como homem. Há homens também, quando vai ao combate, fogem. Porque isso é uma coisa natural. Mas não é que a mulher não tem capacidade. Então, mas nós ali mostramos, dissemos que aqui nós somos iguais. Por isso, a direção da Frelimo viu que não. Essa coisa de dizer que, porque a mulher só sabe cozinhar e tomar conta das crianças. Não, a mulher temos capacidade. Por isso, nós próprios mostramos que temos essa capacidade. E depois houve muitos outros combates. Houve muitos combates. Agora, quando eu comecei a falar, eu disse que nós tínhamos uma base, chamava Basibo. O chefe da base era Filomena Nassake. Eu era comissário político. Então, esse grupo, quando terminamos o treino militar na Xingué, Samora disse, Marina não vai, fica. Por quê? E a Filomena Nassake tem que levar o grupo para Moçambique. Como era comissário político, eu podia... Samora, quando se viesse um grupo na Xingué, de jovens que vinha do interior, ela só dizia, comissário político, vai lá mobilizar os jovens. Vai lá falar com os jovens. Uma das pessoas, eu posso dizer, uma das pessoas jovens que eu sentei, com meu intérprete ao lado, e mobilizar os jovens que iam para Moscovo, para ir treinar, dizer que vocês vão para Moscovo treinar, mas há uma tarefa que vocês vão cumprir. Frelimo não tem dinheiro para pagar, mas o sangue do povo moçambicano, que é o vosso passaporte para Moscou, era a Matai, um grupo dela. Antônia Matai. Antônia Matai. Estava no grupo. Só mais tarde, quando um dia desse que disse, mas mamãe lembra uma vez, você na Xingué mobilizou um grupo no lugar, você ia para Moscou. Eu disse sim, eu estava lá. Nós, quando fomos a Moscou, só dizia, o comissário político disse, tem que comportar bem, para nós cumprirmos a nossa missão, voltar para o país. Então, mais tarde, não fiquei nem 2 meses. Samora disse, agora Marina vai no interior, vai ser comandante da base do destacamento feminino. Então, eu saí da Xingué, vou no interior, Moçambique. Então, fiquei como comandante do destacamento feminino. Mas a mulher mostrou a força da mulher de dizer que não, nós somos iguais. Não é uma coisa que alguém colocou, não. Nós próprios mostramos que nós temos essa capacidade de fazer tudo aquilo que o homem faz. Houve combates, participou em alguns combates que lhe deixaram triste porque eventualmente não terão sido bem-sucedidos? Isso não foi, mas eu senti dentro de mim, porque eu entrei no Buscada. Eu, pessoalmente. Tinha uma missão, Samuel Paulo Cankomba mandou-me para ir entregar carta a um secretário chamado Vintani, numa zona. E ela disse, você vai entregar esse secretário da zona carta? Eu perguntei, mas eu, chefe, não posso ir sozinho. Pelo menos 2 pessoas para me acompanhar, pelo menos conversar. Ela pediu um miliciano, acompanhou-me. Éramos 2 pessoas. Andamos mais de 2 horas de tempo a pé. Chegamos numa zona, encontramos 3 jovens, era miliciano, 2 meninas, um jovem. E estava aí no mês de fevereiro, estava a apanhar mangas. E depois paramos, perguntamos, mas vocês vêm de onde? Ela explica, nós saímos ontem, fomos na zona X levar farinha, agora estamos a voltar para a localidade. Eu disse, eu vou para lá, porque tenho uma missão que o meu chefe mandou para ir ter com o vosso secretário. Ele disse, vamos juntos. Então, a miliciano que estava comigo, eu tiro a carta e entrego a ele. E eu pego esse jovem miliciano da zona, ele disse, você vai à frente, eu sigo ela. O miliciano que estava comigo fica atrás com 2 meninas. Uma menina tinha um cesto da farinha na cabeça.
Tá, vamos conversando. Eu perguntando se o inimigo estava na zona e como que atuava, não sei quando. Afinal, estamos a entrar no buscado. Entramos no buscado. Eu não sei como que aquele miliciano fugiu. A única coisa que lembro, parei, pôs cruz, parei. Mas eu vi balas passar, tudo isso escuro. Quando olha para trás, aquela menina que tinha o cesto na cabeça, apanhou tiro na cabeça, o sangue saía por essa torneira. Pela primeira vez ver uma pessoa que se você falou com ela, depois morreu. Tropa, quando sai na mata, pergunta onde eu ia. Tropa colonial. Tropa colonial. Eu inventei, eu disse, na altura os padres não andavam, só ficavam nas missões. Eu disse, eu ia para a missão, porque eu vivo na missão, saí, fui ver os meus pais, agora estou a regressar para a missão, eu estou a ficar em casa das irmãs. Disse, não. O chefe do portal olhou para mim e disse, não. Eu disse, eu vou para a missão, sim. E pegaram-me. Foram até no acampamento. Quando chego aí, eu fico parado. Ela vai chamar o chefe de companhia. Eu fiquei no meio. O chefe de companhia, quando veio, olhou para mim. Três perguntas só disse, você conhece a Tura? Eu disse, não conheço. Você conhece a Tura? Eu disse, eu não conheço. Você não sabe que vai morrer? Eu disse, pode acontecer aquilo que acontecer, mas não conheço. Porque Samuel Paulo Cancomba, quando nós estávamos a receber a aula política, disse, se você ser apanhado com o inimigo, se o inimigo perguntar, você não pode dizer onde estão os outros. Ou morre você, não morrer muita gente. Mas quando falava, dava aula política, eu pensava, quando saísse os intervalos, eu disse às minhas colegas, eu ser apanhado, depois de não falar, não. Quer dizer, aquele comentário. Mas quando aconteceu isso, voltou de novo o pensamento, eu dizer que o comissário político disse que eu posso morrer, mas não morrer muita gente. Eu não abri a boca. Eu já disse não. Mas não foi fácil. Depois, o chefe da companhia saia, veio o chefe do portão, onde eles que me levam, põe assim na sombra, põe 4 tropas ao lado. Passando 2 minutos, trouxeram vinho na marmita. A tropa tinha aquela marmita grande, que tapava, depois abria, cheio de vinho tinto. Deram-me para beber. Eu não sabia que vinho. Vocês já imaginaram uma pessoa que de moeda, nem vinho, ali era só totondo, aquela que fazia. Eu quando vi isso, parece... Agora, na minha cabeça, eu disse, olhei para... Lembrei aquela menina que o sangue saía, parece água no torneiro. Depois me deram esse vinho. Quer dizer, comprei aquilo, eu disse, aqui, mas bebi vinho, terminei. Passando 2 minutos, veio me perguntar se eu conhecia a Tura. Eu não abri a boca. Nunca lembro, nunca esqueço isso. Nunca esqueço isso. E como é que se liberta da tropa colonial? Sorte, naquele dia, tropa saía no acampamento e ia para a Moeda. Vieram mais 4 caminhões para vir forçar esse grupo que estava, que tinha 20 caminhões, e Vendrova era 4 de oficiais. Vieram, depois do almoço, até cozinharam. Comeram, depois disse, vamos para a Moeda. Vieram me levar, colocaram-me no carro onde estavam os oficiais, dizer que você vai para a Moeda. Eu disse, eu não vou para a Moeda, eu vou para a missão, porque eu fico em casa das irmãs. O caminho era mesmo, passava para a missão. Então, meteram-me no carro, arrancaram. Para ir às 14. Andamos, quando chegamos na missão, o chefe, o comandante dele tinha dito que quando chegar na missão, então os carros têm que parar. Então pararam. Abriram a porta, eu saí. Eu, quando andava, parece que era passarinho, quer dizer, nem sentia. Agora, as pessoas que estavam em casa dos padres, os homens, quando viram alguém
sair, os portugueses faziam o seguinte: quando disse que ela pode ir, mas te deixava assim distância muito grande, então fazia a pontaria, matava. Quando acontecia isso comigo, as pessoas diziam que, mas por que não mataram aquela pessoa lá no mato? Quero matar aqui na missão. Então eu andava aí, eu nem sentia. Parece passarinho quando andava, eu passei no campo de futebol, entrei na zona, no quintal das irmãs, chego aí, eu foge para o mato. Conseguiu fugir? Foi para o mato, as pessoas que me conheciam então andavam atrás de mim e encontraram. Então, só quando estive com essas pessoas, disseram que Marina, você não pode sair. Eu disse, não, eu tenho que sair. Mesmo dia, aquele secretário da zona levou-me, comerciante, era mais 6 pessoas, acompanharam-me para a base. Novamente. Mas lá na base disseram que ou ela morreu, ou ela foi levada para os portugueses. Mas o caminho onde passávamos, todo estava cheio de grileiros. Combate, quer dizer, buscadas. Não sabia se eu podia levar tropa para lá, não sei quanto, mas eu disse, o secretário da zona, eu disse, nós podemos passar onde eu entrei em buscada, mas é uma pessoa que ficou lá. E passamos por lá. Era para ir 19 horas, mas a lua já estava iluminada. Quando chegamos lá, a população tinha vindo pegar a menina. E depois andamos naquela povoação onde eu encontrei essas meninas, as pessoas estavam fazendo inteiro dessa menina que morreu. Então, quando tiver essa informação, lá na base disseram que Marina foi levada para os portugueses, ou morreu. Se ela não morreu, ela pode levar tropa para aqui. Então, as pessoas ficavam sem saber se eu posso levar tropa para a base ou eu morri. Agora, a informação também chegou na minha família. Disseram que a vossa filha morreu. Meu pai disse, eu não quero ninguém aqui em casa. Se a minha filha morreu, então as pessoas que vêm buscar a minha filha têm que vir me informar que a sua filha morreu. Mas eu fiquei 3 dias na cama. Febre. Para sair da casa de banho, as minhas colegas têm que me acompanhar. Tinha medo, agora aí ganhei aquele susto de medo. E depois de 3 dias, Cancomba disse, mandou 3 tropas militares, disse, acompanha lá em casa dos pais, para dizer que a vossa filha não morreu. Acompanharam para a casa dos meus pais. Quando cheguei lá, o meu pai, a primeira coisa perguntou-me se eu posso voltar de novo para lá. E qual foi a resposta? Eu disse que sim, vou. Disse, você não pode ir. Eu disse, não, eu vou. Meu pai disse. E voltou? Voltei. Depois de quanto tempo? Não, voltei para continuar. Então, para mim, eu penso que aquilo, porque nós grileiros, naquela altura, esse ter comissário político, você perceber por que nós estamos a lutar. Quem vai libertar esse país? Não é uma pessoa de fora, somos nós mesmos, moçambicanos. Mas ia custar caro. Íamos morrer. Essa coisa de independência, não tínhamos esperança que podíamos ver independência, mas aquela coisa que quando uma pessoa se levasse tiro, sabe que eu não vou viver, você dizia, Manuel, pega lá a minha arma, a luta continua. Era a palavra. Josina Machel é um dos símbolos, portanto, do destacamento feminino. Como é que Josina Machel aparece no vosso seio, no âmbito da luta armada? Olha, eu conheci a Josina Machel. Josina Machel, quando fugiu de Moçambique, aqui, para a Tanzânia, não fugiu porque já estava com o grupo camarada presidente Ibuza. Quando fugiram daqui, ficaram presos não sei quantas vezes. A militância dela começa aqui, para sair daqui para a Tanzânia. Mas conseguiram sair para a Tanzânia. Ela estava no Instituto Moçambicano, onde nós, com a minha colega Filomena Nazak, e fomos dar palestra. A camarada Josina estava lá. Quando terminamos de dar a aula política, no dia seguinte, para ir 17, a Josina aparece na nossa residência, onde nós estávamos, eu com a minha colega Filomena,
com uma camarada de Cabo Delgado chamada Augusta, porque ela falava Maconda. Veio com ela. A Susina pediu a ela, dizer que, olha, eu quero falar com aquelas meninas, quero ir para a Xingué também treinar, para ser comissário político como elas. Então, quando ela veio, a Augusta disse, olha, eu acompanhei essa menina chamada Susina Mutemba. Nós perguntamos, qual é o problema? Disse, não, ela veio aqui dizer que ela quer ir para a Xingué. Dissemos, por quê? Disse, não, ela não quer estudar. Disse, não, primeiro ela tem que acabar de estudar. Depois pode ir para a Xingué, depois de terminar. Susina disse, eu não quero. Eu quero que vocês levem a mim para a Xingué. Nós dissemos que não, você tem que continuar a estudar. À noite, falamos com ela, e depois ela saiu. Quando veio a camarada Samora lá na nossa residência para saber se estava tudo bem, informamos que vieram aqui duas meninas, outra chamada Augusta, a outra chamada Susina Mutemba. Ela perguntou, vieram aqui fazer o que? A Susina disse que quer vir para nós jogar conosco. Qual era a resposta que vocês deram? Nós dissemos que não, você termina lá de estudar, depois, quando terminar, pode passar no campo para a política na Xingué. Por isso, não precisa interromper. Fizeram muito bem. Nós preparamos viagem, nós voltamos para a Xingué. Passando uma semana, e veio um camarada chamado Mário Silva, estava, quer dizer, ela ficava na Xingué, depois ia para Dar es Salaam, e na altura ela estava lá. Quando ela sai de Dar es Salaam para a Xingué, a Susina escreve uma carta. Disse, eu estou a pedir Marina, eu quero vir para a Xingué treinar também, eu também ser comissário político como você. Quando ela veio me entrega a carta, como eu não sabia ler e escrever, eu entreguei a Paulina Mateus, ela leu, disse, uma menina chamada Susina Mutemba. Vocês conhecem eu com a minha colega Filomena Saki? Eu disse, sim, nós falamos com ela. Disse, ela quer vir para aqui treinar. E ela manda foto, Susina. Atrás da foto, a Marina escreveu aquilo que escreveu a Susina Mutemba. Eu peguei a carta, guardei onde que guardei, mas foto até hoje, acredita, de 67, até hoje a foto está comigo. Eu, quando saí de Xingué para o interior, pensei que aquele problema já tinha terminado. Susina não quis estudar. Recusou de estudar. Está a imaginar, hoje em dia, uma pessoa está numa escola secundária da Frelimo, quer dizer, nem uma 500 não pagava, quer dizer, Frelimo criou condições para jovens que fugiram de Moçambique para estudar, para preparar o homem nu, para amanhã governar. Esse que era o pensamento do Eduardo Mondlane. E tinha escola secundária. Susina não quis estudar. Susina tinha bolsa para ir para a Suíça estudar. Eduardo Mondlane disse, você vai para a Suíça estudar. Ela disse, não quero, eu quero ir para a Xingué. A minha pergunta é, hoje, qual é o jovem que vai recusar? Dizer que tem bolsa para ir fora estudar, dizer que, eu não vou, quero treinar para quê? Quando que pode fazer isso? Senhora Marina Pechinop, depois dos 10 anos da luta de libertação nacional, é proclamada a independência nacional, passam-se neste 2025, precisamente 50 anos. Como é que viu a construção do novo Moçambique? É o sonho dos moçambicanos. É o sonho dos moçambicanos. Portanto, considera que o sonho dos libertadores de Moçambique foi já realizado? Vale. Já foi realizado? Era o pensamento de dizer que ser os próprios moçambicanos decidirem qual é o destino, o que é o país, que não precisava outra pessoa de fora. São os próprios moçambicanos e dizer que estamos aqui e nós próprios vamos criar condições para nós mesmos governar o país. E aconteceu. Portanto, considera que o sonho dos libertadores da pátria foi realizado? É com este Moçambique que vocês, libertadores, sonhavam? Não, não é que vocês sonhavam. A independência é de todos nós. Aquele é o sonho de Eduardo Mondlane, vamos lutar para nós moçambicanos governar. Esse que era o sonho. Mas a independência trouxemos, né?
o sonho dos moçambicanos, a independência total e completa. Portanto, Moçambique conseguiu, nestes 50 anos, manter a soberania nacional. Todavia, não chegou a ter uma paz efetiva em que não se falasse de guerra. Logo a seguir a proclamação da independência nacional, começa a Guerra dos 16 anos. E hoje celebramos 50 anos quando temos aqueles problemas na província de Cabo Delgado. Na sua opinião, por que isto está a acontecer? Não, eu penso que, primeiro eu disse, não, o inimigo de ontem não é que parou, que se pode usar outra tática. Agora, o problema dos próprios moçambicanos é saber o que nós queremos. Não é uma pessoa de fora. Onde nós distinguíamos o inimigo quem. Mas agora nós não estamos, nesse momento, você não sabe quem e quem. Depende do próprio do pensamento dos moçambicanos para fazer análise de ver o que nós queremos. O problema, nós podemos colocar, dizer que Moçambique, a independência de Moçambique não foi da bandeja. Aquele que lutaram a libertar esse país, mas nós contamos que o país, a população, são moçambicanos. As condições, o bem dos moçambicanos, depende da confiança entre nós, como nós tínhamos confiança naquela altura. Não sei se está a me perceber. O objetivo, lutarmos, libertar o país, os próprios moçambicanos que tiverem problemas, podemos sentar, discutir e corrigir aquilo que está mal, aquilo que nós queremos avançar. Essa que era a ideia da independência. Portanto, este era o maior sonho quando se luta para a libertação nacional, que foi, portanto, essa libertação conseguida precisamente há 50 anos. Quando é que se vai achar que a história de Moçambique, desde a luta de libertação, já está totalmente escrita? Vocês, os libertadores, têm uma grande responsabilidade para registrar, para deixar registrada a história de Moçambique. Não, o problema que coloca, nós somos moçambicanos, mas há moçambicanos que dizem, aquilo já passou, o passado já passou. A minha pergunta é, o homem não está parado, o mundo não está parado. Se nós, o sonho dos moçambicanos, lutar e libertar o país, a confiança é de quem? A responsabilidade é de quem? É a população. O inimigo que nós lutamos ontem, nós sabemos que é um português. Mas hoje, nós não sabemos qual é o nosso inimigo. Se nós temos aquela visão, como nós tínhamos naquela altura, se há problema, se sentarmos e discutirmos, não íamos chegar a esse ponto. A senhora Marina Paixmapa, veterana da luta de libertação nacional, tem muitas memórias que pode partilhar e para isso seria necessário muito mais tempo. Entretanto, o nosso fundo de tempo está esgotado. Eu dou assim a oportunidade de poder acrescentar aquilo que acha que é muito importante partilhar e que, entretanto, não tivemos a oportunidade de aflorar em muito pouco tempo. A história num país, cada país, seja Europa, Ásia, a história. O passado passou. Nós todos nascemos nas nossas barrigas das nossas mães, mas temos, primeira história começa na família. Por que o país não pode ter história? O mal começa por nós mesmos, porque aquilo passou, a luta, aquilo que aconteceu já passou. Passou para onde? Vasco da Gama passou para aqui, nem vocês nem ouviram, mas se fala de Vasco da Gama. Vai em qualquer país, Europa, Ásia, não sei quanto, Estados Unidos, mas tem história. Mas o mundo não para. O mal disse que não pode falar da Frelimo, mas Frelimo é esse Frelimo que libertou o país. Não há outra coisa. Não há outro partido. As pessoas, eu não estou dizendo que as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas se você perguntar quem libertou o país, vai dizer quem? É Frelimo. É história, ficou na história. Por isso, escreve. É bom não ter vergonha, escreve. É Frelimo que libertou o país. Se foi mal, se foi bem, mas as coisas acontecem.
Nós nascemos, os nossos pais tomaram conta de nós crescemos, nós vamos dizer que não gatinhamos, mas agora estamos em pé. Quer dizer, esse país é nosso. Eu sinto pena porque às vezes sabe vendido o país vende-se. Mil meticais. Você estragar as suas coisas, onde você vive. Se está mal, por que não diz que isso está mal? Por isso, a minha esperança é, eu penso que o povo moçambicano tem que ter consciência, dizer que esse país é nosso. É aqui onde nós nascemos, é aqui onde nós vamos viver, é aqui onde nós vamos morrer, os nossos netos, bisnetos. Esse é o país, a riqueza que esse país tem, são dos moçambicanos. O país é o homem, quer dizer, a riqueza é o homem. Não mude, não vende. Custou a vida das pessoas. Muito obrigado, senhora Marina Paixinapa, pela disponibilidade para poder partilhar uma parte das suas memórias sobre os 50 anos da independência nacional, a começar, evidentemente, pelo processo da luta, sobretudo da luta armada, que antecedeu, portanto, durante 10 anos, antecedeu a conquista da independência nacional. A senhora Marina Paixinapa foi a nossa convidada neste espaço destinado à reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Nosso muito obrigado pela